Eu acho que a estratégia do Júlio foi mais acertada. Irmãos, que alegria voltar a esse púlpito depois de tantos anos para um momento tão especial. Passado todo esse tempo, eu me sinto muito, muito humilde em ter sucedido homens tão especiais e tão valorosos como o Justino e como o Júlio. Foi um período tão bom, né, que eu me vi crescendo como membro da igreja. Eu me recordo que eu estava aprendendo a ser bispo quando um dia o irmão Antônio Casale chegou aqui na capela, após a reunião sacramental, me chamou de lado aqui nessa primeira salinha aqui e começou a fazer algumas perguntas de cunho pessoal, né, qual era a minha profissão, quanto tempo de igreja, e de repente ele começou a chorar. E aí eu também comecei a chorar. E nós nos olhamos nos olhos assim, e eu tive um testemunho muito claro do que estava acontecendo. Faltavam, acho que 2 meses para a conferência da Estaca. Eu cheguei em casa e falei para a Magali, eu não sei porquê, mas eu sinto que o senhor vai me chamar para a presidência da Estaca. Ele falou, será? O sentimento foi muito forte. E eu me recordo até hoje o que aconteceu nessa capela quando o meu nome foi anunciado. Eu me lembro, na sessão do sábado à tarde, eu estava sentado ali no banco que faz a divisória do salão, o irmão Celestino estava atrás de mim. E ele bateu a mão no meu ombro, assim, vai ser você, né? Eu falei, não sei, irmão, não sei, talvez seja. Mas é um momento muito especial, como o irmão Júlio falou. Eu era o penúltimo da lista de entrevistas com a presidência da área. Naquela época era o presidente Didier. E estava muito acelerado, né? Era cronometrado ali 5 minutinhos. Depois de mim, quem ia me suceder era o bispo Formenton. E quando eu entrei na sala, as entrevistas que duravam 3, 4 minutos, durou 10. E aí ele dispensou o Formenton. E, vixe, eu nem fui embora, eu fiquei ali em cima, o telefone vai tocar daqui a pouco, né? E dito e feito, o telefone tocou e nós iniciamos um trabalho bastante especial. Eu estava pensando, desde que o convite me foi feito, né, em algumas coisas que aconteceram durante esses 4 anos e meio que eu tive presidindo a Estaca, e tem algumas coisas bastante interessantes, né? Eu tive a honra de designar 13 missionários no campo, 13 missionários de tempo integral. E eu recebi 24. Alguns já estavam no campo quando eu fui chamado e os recebi. Eu fiz 11 casamentos. Foi um período muito gostoso, né? Eu fiz o chamado de vou voltar aqui, de 7 bispos. E, na verdade, foram eles que fizeram o trabalho. E só uma correção na cronologia da história, o bispo Ariel foi bispo da São Carlos II, antes da reorganização. Esses homens foram homens valentes, né? Foram homens que serviram com muito afinco e que se dispuseram a seguir uma liderança jovem, inexperiente para muitas coisas, né? Com muita vontade de fazer a vontade do Senhor. E às vezes o Senhor nos carrega caminhos que a gente não consegue entender, né? E eles sempre foram muito dispostos a seguir essas instruções que vinham pelo Espírito. E a gente fez coisas que não eram muito compreensíveis, né? Vou trazer algumas coisas que certamente vocês vão se lembrar. Nós tínhamos aqui um programa de serões da Estaca, né? Todo mês, alguns irmãos eram chamados para discursar e trazer um pouquinho da sua história. Todo ano a gente iniciava o ano com o serão dos bispos, né? Todos os bispos eram chamados e designados para trazer uma mensagem de incentivo e de orientação para o povo naquele começo de ano. Nós tivemos as cantatas de Natal. Eu me lembro de uma muito especial acontecida lá no Mercadão, né, frente ao Mercadão, embaixo de chuva, e o nosso coral maravilhoso, né,
com um calor espiritual muito forte, cantando para o povo e levando um espírito muito, muito especial. Nós tivemos os festivais Musa, né, feitos lá no Teatro Municipal, com vários outros corais do país todo, e foi uma experiência tão marcante, né, ver o nosso coral maravilhoso, levando uma mensagem que ela era sentida muito mais pelo espírito do que pelos dons e talentos que eram inegáveis, né, de todos os corais e do nosso também. E no segundo ano, na segunda edição, nós tivemos o nosso coral tradicional e o coro de jovens, que havia sido formado há um tempo atrás, né? Foi uma visão linda. Nós tivemos, na primeira conferência de destaque que eu presidi, na verdade eu presidi não, eu conduzi, porque a presidência estava com o Helder Junot. O nosso coral sempre teve um papel muito importante na condução da estaca. E eu tive um sentimento de que a congregação, de modo geral, não sentia a força do coral. E aí, então, eu tive um sentimento de trazer o coral para cima do púlpito, né? E o nosso púlpito aqui é muito pequeno. E eu tinha uma doida do meu lado, né? Que adorava esses desafios. Falei assim, nós vamos levar o coral para cima do púlpito. Então, não cabe. Ele vai caber. Vai caber. Falei com o Helder Junot, mandei uma mensagem para ele, falei, Helder, eu sinto que o coral precisa ir para cima do púlpito, mas não vai caber a gente lá. Porque o presidente não pode descer. A gente tem que estar lá no púlpito. Aí nós tiramos os bancos, colocamos cadeiras, vocês devem lembrar dessa cena, né? O coral tomou conta aqui, nós estamos com 3 cadeirinhas aqui debruçados no parapeito, ouvindo, e a primeira nota que o coral levou para a congregação, eu pude ver a reação das pessoas, né, de sentir a energia, o espírito chegando de frente, foi algo realmente muito, muito, muito marcante. E ainda trabalhando com o coral, essa foi uma experiência muito bacana. A gente estava reorganizando algumas designações, e aí eu tive um sentimento de chamar o irmão Renato Araújo para ser o membro do Sumo Conselho responsável pelo coral. E eu lembro que eu falei com você, falei, Senhor, sério? Como que o Renato Araújo vai cuidar do coral? Ele não ouve. E o Senhor fala, a gente obedece. E aí eu fui falar com a Sinara, e eu lembro da carinha dela, conversa com o Senhor, né? Ele entendido. E quando eu fiz o chamado por irmão, a reação dele foi mais assustadora ainda. Foi, mas como, presidente? Né? Se eu não escuto, o seu espírito ouve, né? E as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E nós tivemos aqui experiências bem marcantes com a participação do irmão Renato Araújo como responsável pelo coral. Uma outra situação bastante inovadora, as conferências de ala, né? Vocês devem se lembrar, os bispos que estão por aí daquela época, nós não tínhamos designação antecipada para a reunião sacramental. Todos que faziam parte do concílio eram desafiados para estarem preparados, porque durante a reunião o Senhor ia me dizer quem seriam os oradores. E teve uma experiência muito marcante, uma aula, que a reunião estava começando, e o secretário chegou do meu lado e falou, presidente, quem serão os oradores? Eu falei, não sei ainda. E eu sempre ficava ali bastante introspectivo, e a reunião começou, e eu conversando com o senhor, o secretário desesperado, presidente, quem são os oradores? O primeiro será o bispo. E os outros? Falei, não sei ainda. E aí a reunião deu início, começamos o hino sacramental, e aí o sentimento é que a esposa do conselheiro seria a oradora. Eu falei assim, a esposa do conselheiro. O conselheiro olhou para mim e fez assim, ela não vai. Aí eu orei de novo. O senhor falou, é ela. Eu falei, ela vai. Aí ele apontou para ela na congregação. Você vai falar. Senhor, ela não quer, é ela. Pode anunciar o nome dela que ela vai orar. Ela vai ser a oradora. E aí foi anunciado o nome da irmã, e ela subiu e deu um discurso maravilhoso. Maravilhoso. Foi marcante para mim. E assim eu fui aprendendo a seguir a voz do Senhor. O Senhor manda e a gente obedece. E tem alguns acontecimentos muito, muito especiais. Nós tivemos, em 2 oportunidades, uma caravana especial de jovens para o templo,
em que eles puderam trabalhar nos Jardins do Templo. Fizeram um projeto de serviço. A gente viu os jovens todos emaranhados lá dentro daquelas ramas, né? E numa dessas ocasiões coincidiu com a chegada do presidente Oaks. Ele estava começando o trabalho dele no templo, ele chegou a primeira vez lá no templo de Campinas e viu aquele monte de jovem trabalhando. E eu lembro que ele parou na porta do templo e falou: de onde são esses jovens? Aí falaram: é lá de São Carlos. Quem é o presidente? Aí me chamaram, né, e eu me apresentei para ele, e criou-se ali um laço que influenciou minha vida para sempre. Né? Eu aprendi tanto com aquele homem, né? Tantas vezes que eu cheguei no templo, ele me chamava para a sala dele, aleatoriamente, e me ensinou tantas coisas. Né? Foi realmente um aprendizado dos céus, em razão de um trabalho que os jovens fizeram tão esmeradamente. E como prêmio disso, nós tivemos um serão com a presença do templo dentro da sala de treinamento dos oficiantes. Foi talvez uma das únicas vezes que isso aconteceu. Né? Os jovens todos desceram para dentro do templo e ficaram lá um período sendo instruídos pelo presidente, pela Sister Oaks. Né? E depois, um pouco à frente, nós fizemos uma caravana de casais com esse mesmo propósito, né? de termos um momento só nosso com a presidência do templo. Muitos aqui devem se lembrar. Foi a única vez até aquela ocasião, e acho que não se repetiu depois, em que foi cantado um hino ao vivo na capela do templo. Né? Eu me lembro do presidente vindo para fechar as portas do templo, e a hora que eu olhei, eu estava retornados. Eu nunca senti um espírito tão forte quanto naquela primeira que nós fizemos uma chácara lá no Jardim de Sete. Foi algo tão marcante. Eu me lembro que, em razão do espírito que eu sentia na ideia dessa atividade, eu havia feito um convite pessoal meu para cada missionário retornado, pedindo para que eles me retornassem com uma foto da missão e escrevendo em poucas palavras qual foi o maior desafio, a maior bênção. E muitos retornaram. Eu me lembro que eu estava no meu trabalho, num horário livre, eu comecei a ler aqueles retornos e não era muito difícil, não, mas eu chorei copiosamente, porque os relatos eram muito fortes. Eu fiquei imaginando o que seria aquela atividade. E, de fato, ela superou muito o que eu esperava. O Espírito foi derramado profusamente naquele dia. Nós fizemos essa atividade em 3 ocasiões. Os Réveillões da Estaca, né? Que momento especial. Aos finais de ano, poder reunir com os membros que tinham desejo conosco de participar daquele momento tão gostoso. Nós fizemos 4 Réveillões da Estaca. Um deles lá na DPM, com show ao vivo da família Machado. Foi muito, muito bacana. Né? Uma das ocasiões aconteceu na cidade de Araci, nunca vi tanta gente, né, surgir dentro da capela. Foram momentos bastante marcantes, pessoal. E a última delas, para encerrar, eu me recordo quando eu fui chamado, eu tive um sentimento muito forte de que nós passaríamos por uma prova de fé. E durante todo o tempo eu me indagava que prova de fé seria essa. Eu fiz muitos casamentos, designei muitos missionários, recebi muitos missionários, e tive o desafio de fazer somente 5 sepultamentos, né? Todos de pioneiros da igreja, né? Pessoas que marcaram a história. E ponderava sobre isso, né? Que desafio de fé será que é? E eu me recordo um dia, eu estava em casa à tarde, eram umas 5 horas, 5:30 da tarde, Elder Paulo Puerta me liga, se apresenta, presidente Oliveira, sou o Elder Puerta, 70 diário, tem um minutinho?
Falei, claro. Você conhece a história da viúva de Sarepta? Falei, conheço. Conta para mim. Aí contei a história, né? Resumindo, obviamente. Ele falou, muito bem, presidente. Elias está chegando na sua estaca. Vocês têm hoje um déficit do fundo missionário de R$24 mil. E nós precisamos reverter isso até o final do ano. Isso era agosto. Nós tínhamos aí 3 meses e meio para encerrar o ano. Quantas famílias você tem na sua estaca? Helder, vou falar com um número não assertivo, mas é em torno de 400 famílias. Ok, divide 24 mil por 400 famílias, quanto dá? Eu fiz as contas bem rapidinho ali. Falou, presidente, você precisa desafiar essas famílias para que elas façam uma doação que seja suficiente para superar o fundo missionário. E bênção será derramada na sua estaca, como aconteceu com a viúva de Sarepta. E aí, eu me recordo do sentimento que eu tive daquele desafio, e no domingo seguinte eu convoquei os bispados para uma reunião aqui na capela, na sala maior onde funcionava a primária. E eu falei, irmãos, nós estamos diante de um desafio muito grande e eu preciso da ajuda de vocês. Nós vamos desafiar as famílias da nossa estaca a fazer uma doação de R$400 para o fundo de jejum, para todas as famílias. E eu vou entrevistar pessoalmente todos aqueles que servem na estaca, mas eu preciso que vocês entrevistem os membros das aulas, de modo geral, e apresentem o desafio para eles. Eu me recordo que o Espírito foi tão forte, um dos irmãos que era conselheiro de um bispo, na hora que terminou a reunião, ele falou assim, presidente, faz 10 anos que eu não saio de férias. Eu tenho guardado todas as minhas economias para sair de férias com a minha família, mas eu vou doar tudo do fundo missionário, porque eu sei da importância desse trabalho e estou sentindo um espírito que eu nunca senti. Né? Vou só chegar em casa e conversar com a minha esposa, com meus filhos, porque é um assunto de família. Né? Falei, fique à vontade. Né? E ele fez a doação, né? Nem sei exatamente quanto foi, mas para a família toda viajar, economia de 10 anos, e depois conversando com ele, em 2 meses ele juntou mais do que ele tinha juntado nos 10 anos para viajar. Né? E eu me recordo de um bispo, né, conversando com ele, né, com lágrimas nos olhos, falou, presidente, eu fiz a entrevista de uma irmã, que ela é viúva, e ela trabalha como faxineira. E a hora que eu falei do valor, ela perguntou, eu posso dividir? Eu falei, claro, irmã, você pode dividir. Eu vou dobrar minha jornada de trabalho. Eu vou arrumar um outro emprego para poder cumprir com esse desafio. E ele falou, presidente, eu não posso me contentar em doar só R$400, vendo o sacrifício daquela irmã. Então, eu vou doar 3 vezes mais do que ela doaria, para poder tentar chegar perto do sacrifício que essa irmã se comprometeu em fazer com o Senhor na minha frente. Irmãos, a gente não fez o mapeamento porque não era esse o propósito, todos aceitaram o desafio, né? Mas muitos aceitaram o desafio. E o fundo missionário foi revertido. Nós viramos aquele ano com 10 mil positivos no fundo missionário. Foi realmente um milagre de fé. Né? Eu me lembro de cada entrevista que eu fiz, porque todos os membros do conselho, todos os bispos tinham sido entrevistados por mim. E de como foi o aceite para esse desafio, que era um desafio bastante importante para aquele momento. E a Estaca São Carlos tem vivido assim, de desafios espirituais, e o Senhor tem feito a sua obra aqui. Para mim foi um momento muito especial, né? Foi um marco na minha vida, né? Foi um chamado para a família toda. Quantas amizades eu fiz aqui, quantas pessoas trabalharam comigo esse tempo todo. Eu fazia questão, a gente não viveu a época do WhatsApp, né? A gente, isso é mais recente, mas no final do ano, nosso reunião fazia questão de entregar uma carta pessoal minha em agradecimento pelo trabalho que era realizado. O Senhor tem agido nessa estaca desde sempre. Aqui tem um povo muito bom, tem pessoas muito fiéis, muito valentes, pessoas obedientes e dispostas a fazer a obra dele, a maneira dele. Isso foi um aprendizado. Nunca foi o meu trabalho,
sempre foi o trabalho do Senhor. Isso me deixa muito feliz de, em algum momento, ele ter olhado para mim e visto alguém que teria condição de ouvir a voz dele e de fazer aquilo que precisava ser feito. Eu presto meu testemunho dessas coisas, com amor e com alegria, e com um coração repleto de gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa data, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.